Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3, verso 21. Quero lembrar uma coisa que eu li essa semana, no dia 7 de setembro, dizia assim: ainda precisamos de independência. Saíram os colonos, entraram os políticos, e todo um sistema que precisa de severos ajustes. Infelizmente, não há muito o que celebrar, e isso não é falta de patriotismo. Pelo contrário, é exatamente o amor e o respeito a essa nação que deve nos levar ao inconformismo, à busca sistemática por mudanças. Assim, quem sabe, ao menos, as gerações futuras poderão ter algum motivo para celebrar neste dia, que não seja simplesmente um dia de folga. Isso que eu li no Facebook de alguém essa semana, um amigo meu, no dia 7 de setembro. Fiquei pensando a respeito disso, fiquei incomodado com esse negócio. Fiquei pensando sobre essa questão de comemorar. Alguém disse que nós deveríamos pensar na Semana da Pátria. Fiquei pensando até na independência mesmo do país, e não foi um negócio muito bom de pensar, pelo menos para mim, refletir sobre isso. Não foi uma coisa muito confortável, um negócio que me incomodou bastante. Quando eu comecei a lembrar ser lembrado aí de tantos anúncios de gente se vendendo o país para tantos interesses, e a gente sabe que é muita coisa, seria bobagem se eu tentasse descrever isso aqui no tempo curto que eu tenho. Eu não preciso fazer isso, você assiste televisão, você lê as coisas na internet, você sabe muito bem disso. Mas eu vi, e pelo menos senti de alguma maneira que eu fiquei com saudade, não da independência, mas, como você está vendo aí, do quinto dos infernos. Isso não é nenhum xingamento, tá? Antes que você fique espantado, depois você pode até dar uma olhada. Quinto dos infernos é a época onde que o país pagava de imposto um quinto, 20%. E nós pagamos quase 40% atualmente, para ter o país que temos hoje, para ter a segurança que você tem hoje. Muita segurança. Esse ano, pelo menos há poucos meses, aí, nos últimos 3 meses, 3 irmãs nossas aqui foram. Uma foi raptada e 2 tentaram, uma teve o carro roubado e a outra quase roubaram o carro dela. Só aqui nesse grupo aqui que se reúne aqui toda semana. Só nessa família. Imagina na cidade inteira, nas outras igrejas todas, no país todo. Sinceramente, quando eu penso na segurança, e o tanto que a gente paga para ter segurança, eu tenho saudade do quinto dos infernos. Eu nem vivi nessa época, tá, gente? Nem vivi nessa época, não. Saudade histórica, assim, uma coisa só da cabeça, da mente. Saúde, não precisamos falar muita coisa. Educação, já está mais que comprovado que a educação, nós temos floreado a educação. O que a gente tem é um monte de caixões enfeitados, porque temos um monte de gente que está se formando na faculdade e não sabe fazer conta, não sabe ler. Quando sabe ler, não sabe interpretar. Sabe ler, mas não consegue entender. São funcionais, assim, no mínimo possível. Então, a educação piorou também, infelizmente piorou. E aí eu digo que é com tristeza, eu não falo isso com alegria, assim, estou feliz de falar isso aqui, de jeito nenhum. Mas, pensando em fé e também em independência, me veio isso à mente. Outra coisa que me veio à mente, que eu quero pensar com você, é sobre essa questão de independência real. Autonomia ou distração. O que nós somos como seres humanos? Porque a coisa assim, eu li lá o e-mail, o Facebook do colega, aí fiz uma viagem nas coisas que estavam acontecendo no país, fiquei pensando na questão do país ser independente ou não, e como eu disse na parte da manhã, a gente conversava um pouco sobre isso aqui na parte da manhã, porém num outro texto da Bíblia. Se você me procurar depois do culto, falar, você tem uma resposta, uma solução para o país, política? Não tenho, eu não tenho nenhuma capacidade de resolver esse problema do país aí, não tenho mesmo. Eu tento ser um pastor razoável, que te sirva bem, que sirva bem para a glória de Deus, mas eu não tenho muita solução para isso, mas consigo perceber os problemas. E fiquei pensando nessa questão particular, assim, que a gente tem fé, a gente é crente,
e a gente tem um Deus muito poderoso, muito bondoso, mas ainda sofremos com muitas coisas, e até onde vai a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de fazer realmente as coisas mudarem, ou apenas somos jogados por aí. E cheguei a alguma conclusão, que a gente, nessa vontade de ser autônomo, nessa necessidade, nesse desejo que a gente tem de ser independente, nós acabamos nos distraindo com algumas coisas. Por isso que eu escolhi essa figurinha aí. Você repara o sujeito, ele está com fone, coisa pendurada nele, está feliz, gente, ele está satisfeito, ele está caminhando, ele está livre, ele não está preso, na boa, não sei o que ele está ouvindo, não sei, se você pode pensar aí a música que você quiser, que você gosta, está curtindo a vida, tranquilaço, mas ele está caminhando para o buraco e não percebeu. Tem um monte de aviso ali assim em volta dele, tem uns cones e tudo, dá uma tampa fora do lugar, um buraco na frente, ele vai cair. Eu penso que a nossa autonomia, quando não está rendida a Cristo, ela nos leva para o buraco. Quando nós não pegamos a nossa mente e não colocamos ela rendida ao senhorio de Jesus, nós procuramos muitas coisas para nos distrair, para nos entreter, para nos dar uma falsa sensação de alegria, de contentamento, de segurança, de satisfação, e a gente não percebe, e a gente vai trilhando tranquilo, suave, curtindo, mas caminhando para o buraco. É o que eu penso sobre fé e independência. E aí me veio à mente compartilhar com vocês aqui o texto de Romanos 3, vou pedir para passar lá em cima, a gente vai fazer a leitura juntos, tá, meus irmãos? Vai ser projetado aí, creio que dá para ler com tranquilidade. Vamos ler Romanos 3, 21 até o verso 31 e continuar meditando sobre essa questão de fé e independência. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Não é exagero nós pensarmos que, de alguma maneira, a gente precisa achar uma solução para isso. Do que eu estou falando? O país não está bem. Independente? Não é. Vivemos do jeito que poderíamos viver? Não vivemos, mas precisamos trazer isso para uma questão mais próxima. A nossa capacidade de resolver as coisas, de tomar decisões, de fazer escolhas, os sentimentos que invadem, que preenchem o nosso coração. Aquilo que nós vivemos, que nós sentimos, que nós respiramos. Como nós tratamos essas coisas. E sabe, há uma questão que não vai funcionar nunca. É possível sim, é possível que uma boa administração, uma mudança fundamental no país aconteça. Eu acredito que isso pode acontecer, um milagre dos grandes, dos enormes,
pode acontecer e a nossa qualidade de vida melhorar e ir lá em cima. Eu acredito que isso pode acontecer. E eu vou me arrepender no dia que isso acontecer, tomara, eu vou queimar a língua e vou falar assim, não tenho mais saudade do quinto dos infernos. Aliás, estou achando que estou pagando pouco imposto, vou querer pagar mais. Mas tem um negócio que não dá para resolver mudando apenas as estruturas do local que a gente vive, do país que a gente vive. É um problema interior, é uma questão pessoal. Sabe, tem um negócio que todo ser humano, e eu falo isso não porque eu examinei sua vida, examinei suas redes sociais, não, é porque a Bíblia fala do ser humano assim. Tem um problema, uma questão, um rompimento que aconteceu lá atrás, quando Deus criou a humanidade, que não tem como ser resolvido a não ser através de Jesus Cristo. E se esse problema não for resolvido, os outros todos serão problemas maiores ainda. Agora, se esse problema em Cristo Jesus for resolvido, a gente consegue, pela fé, viver. É isso que o Lutero descobriu, estava escrito na Bíblia, já tinha lido um monte de vezes, mas ele teve um flash naquilo que nós chamamos de reforma. Ele leu que estava escrito pelos profetas, o justo viverá por fé. E é isso que eu quero propor para você nessa noite, que a gente aprenda a viver pela fé. E aí sim, não como uma independência de Deus, mas totalmente dependente de Deus. A minha proposta é essa, é que você e eu, com fé em Jesus, recebamos a tranquilidade que a nossa mente e o nosso coração precisa para poder durar aqui nessa vida o tempo que Deus quer que a gente dure. Porque senão é muito problema, é muita coisa ruim, é muita coisa triste que acontece, é muito susto que a gente toma e o coração da gente parece que não vai aguentar, tem hora, por causa de tanta situação desagradável que nos acontece. Então deixa eu colocar para você aqui, para você pensar comigo. São apenas alguns pontos. Primeira coisa, vamos ler para todo mundo participar? Com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita, porque Ele prometeu. Com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita, porque Ele prometeu. Sabe, não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer isso. Sabe, um negócio mais bonito da fé cristã é que ela é um presente, é um cumprimento. É algo que Deus planejou para nós, que alguns vão falar de um jeito, outros vão falar de outro, mas no final das contas, depois de tanto batermos nessa tecla, procurarmos e pesquisarmos na Bíblia, a gente vai chegar à conclusão que é uma questão de mistério mesmo. Eu não sei explicar. Porque Deus quis me amar antes da fundação do mundo, eu não tenho explicação para isso. Se você perguntasse para mim assim, por que Deus pode te mandar para o inferno agora? Eu tenho resposta para isso. Tem. Se Deus quiser me mandar para o inferno agora, Ele tem um monte de motivos, só hoje. Mas porque Ele resolveu me amar, não tenho resposta. Você também não tem resposta. A única resposta que você tem, e aonde você deve colocar a sua fé, a sua confiança, é que Deus programou isso, Ele quis assim. Ele prometeu para nós, e porque Ele prometeu, isso se cumpre. Porque se dependesse de mim, de você, nós faríamos isso quebrar. Quase todas as coisas que nós colocamos à mão, nós destruímos, nós estragamos. Nós conseguimos deixar pessoas que nós amamos muito tristes, nós conseguimos descumprir muito daquilo que a gente trata com as pessoas, a gente consegue atrasar o lado da gente e de quem está em volta da gente com muita facilidade, mas nós não conseguimos resolver essa questão do pecado. Isso só é resolvido por causa de Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que você deve marcar aí na sua Bíblia, você deve grifar, você deve anotar sobre ele, e se dobrar diante dele várias vezes, ler outras vezes, e ler de novo, e ler outra vez, e ler mais uma vez, e quando você já tiver lido umas 10 vezes, você fala, tá bom, não tá bom, lê de novo, pode continuar lendo, memoriza ele, porque ele só vai te ajudar, porque ele aponta para aquilo que Deus pensou em nós antes da fundação do mundo. Dá uma olhada só no verso 21, você que está com a Bíblia aberta ou ligada, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A fé em Jesus, a salvação que nós recebemos, somos aceitos por Deus, através de Jesus, pela fé, é algo que Deus pensou muito antes, já estava anunciado nos profetas.
na lei, nos Salmos. A vinda de Jesus para este mundo não foi um acidente, foi algo que Deus planejou, porque Ele sabia que cada um de nós aqui, nessa noite, por exemplo, precisava. Todos nós precisamos de Jesus, mas esse abraçar Jesus, esse render-se a Jesus, não é um negócio que você conquista, não é algo que você planeja, não é algo que você coloca na agenda a fazer. Vou fazer segunda-feira, vou fazer mês que vem. É algo que você faz quando você faz pela fé, quando Deus opera no seu coração. E você faz consciente de que não é um mérito seu, não é uma conquista sua. Nós gostamos de medalha, nós gostamos de troféu, gostamos de ganhar, de competir. Nós gostamos quando as pessoas nos... de alguma maneira, elas reconhecem alguma coisa que a gente fez de bacana. Tem alguém aqui que odeia, por exemplo, ser reconhecido em algo que fez? Quando alguém chega, bate no seu ombro e fala assim, parabéns por isso, você fica com raiva, você fica chateado? Não conheço ninguém que fica chateado com isso. Nós gostamos disso. Mas se tem uma coisa que ninguém vai poder bater no seu ombro e falar, parabéns porque você escolheu Jesus. Nunca vai acontecer isso. Você que encontrou-se com Cristo sabe que é algo que Ele fez, porque Ele fez por amor, por misericórdia, por graça. O texto é muito claro em dizer para nós, Deus fez de Jesus a justiça que precisava. Nós pecamos, nos afastamos, ficamos longe de Deus. Deus é santo, muito santo, muito, muito santo. Toda vez que vão se referir à santidade, Deus fala santo, santo, santo. Completamente um ser que não erra, que não peca, que não faz nada. Tinha que se resolver isso. Aí Deus nos deu a sua lei, escrita também. Ela no nosso coração, gravada, Ele anuncia a si mesmo através das obras que criou, e ainda nos deu a sua lei escrita. E a gente não consegue obedecer a sua lei. A gente consegue fazer uma empresa render, dar dinheiro, e a gente celebra isso. Nada de errado com isso. A gente tira foto, coloca no Facebook, bati a meta, que joia. Deus te abençoe, espero que melhore mesmo, cada vez mais. E quando tiver churrasco, me chama, né? Tem problema você ficar bem na vida, não tem nada de errado nisso. Mas com respeito à salvação, com respeito à fé, lembre-se sempre, foi Deus que pensou em você, Ele prometeu isso e Ele cumpre. Por isso que dá para confiar, porque foi Deus que planejou, Ele não fez uma simulação, não foi uma situação surpresa. Jesus é o cumprimento de um plano eterno de amor de Deus por seus filhos. Ele colocou Jesus para morrer no nosso lugar. Cada gota de sangue que foi derramada na cruz por Jesus deveria ser a minha, mas a minha não tinha capacidade de me purificar. E Jesus fez isso de bom grado, fez isso com dor, com sacrifício, mas com amor, com decisão própria. Veio para isso, veio para morrer no meu lugar, no seu lugar. Porque Jesus é o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. De forma que, com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita. Ele nos abraça, Ele nos faz chegar perto dEle. É bom lembrar o que disse o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Não é a sua esperteza, não foi a sua sabedoria, não, eu te amei, Deus falando através da boca do profeta, eu te amei com amor eterno. Começou quando? Eterno. Tem alguém que consegue colocar data na eternidade? Eternidade é aquele negócio que não tem início e não tem fim. Eu te amei com amor eterno. E porque eu te amei com amor eterno, eu com benignidade, com um tipo de amor também, de carinho, de cuidado, eu te puxei para perto de mim. Eu te atraí para mim. Eu te fiz se dobrar diante de mim. É assim que a gente precisa exercitar nossa fé e não se preocupar com a independência do Brasil, mas tentar se livrar daquilo que nos perturba a mente. Eu quero que você pense nisso. Com fé em Jesus, Deus Pai
nos torna aceitáveis, Ele nos acolhe, porque Ele prometeu. E é interessante que, sendo assim, segunda coisa que a gente vai pensar aqui, com fé em Jesus, Deus Pai também nos aceita, porque Ele determinou o meio. Aí o meio qual que é? A forma, a maneira é fé. É essa, não tem outra forma. Não tem como você chegar aqui, já foi para lá, para dentro, um caixotinho que nem esse que está aqui, que fica água para eu beber. Chama, acreditem, tem um nome bonito, gasofilácio. Não tem como você comprar isso. Eu vou chegar aqui, vou colocar uma oferta no gasofilácio para poder garantir aí alguma coisa. Não. Se você quiser dar sua oferta, a Bíblia fala sobre oferta também. Ela fala sobre dízimo. E todo cristão que anda com o Senhor e se compromete com a igreja, quem está visitando, não se preocupa com isso, não é para você. Você não entende disso, não tem crise nenhuma. Não tenha crise com isso. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém aqui. O cristão que se compromete com a igreja, aquele que faz um voto de compromisso com esse ajuntamento aqui, ele sabe que é normal e é comum, até porque as coisas precisam funcionar. E ele tem prazer em entregar seu dízimo, a sua oferta, ele não tem crise com isso. Mas ele sabe muito bem que ele não está comprando nada. Nada. Se você quiser doar, faça porque quer. Mas não pense que tem alguma relação com a salvação. A salvação é por meio da fé. É acreditar na obra redentora, na obra perfeita, na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. É só isso que salva. Ah, pastor, mas eu estou com uma vontade tremenda. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. De comprar, não estou querendo esse negócio ser mais de retroprojetor, estou querendo comprar 6 televisores, encaixar um no outro, fazer aquele negócio tipo que tem na televisão. Estou podendo, estou querendo, e eu falo assim, eu estou aceitando. A igreja está aceitando, não tem problema nenhum não. Seja bem, é lícito aí o dinheiro que você está trazendo, as coisas que você está comprando, então seja bem-vindo. Agora Deus vai me amar mais? Não. Então não vou doar, então não doa. Não dê nada. Se você está querendo fazer negócio com Deus, você está perdendo seu tempo. A Bíblia fala que a salvação é por meio da fé. Fé, nós estudamos hoje aqui de manhã, um dos exemplos que a Bíblia traz, um monte, mas é como fez Abraão, que não ficou conversando, negociando, pensando, gritando, gemendo, fazendo, sabe? Não, ele ouviu o que Deus falou e acreditou, e pronto. Fé é isso. A declaração que a Bíblia traz sobre fé, para se alguém quiser entender o que é fé, a Bíblia fala sobre fé. Ela fala que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Adiantou muita coisa? Né? Porque tem muita gente que pensa que fé é ser um exercício pessoal. Não é, é você ouvir Deus e falar, eu acredito, eu vou confiar nisso. O terrível é que muita gente vive mais ou menos assim, andando para um lado, para o outro, ouvindo aquilo que Deus fala, mas não acredita de fato, não descansa nas promessas de Deus, tem medo que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu, e se tem uma coisa que você não precisa ficar preocupado, é se Deus vai te pagar aquilo que Ele prometeu. O que Ele prometeu é Jesus, Ele já deu. Deus não fura com ninguém. Deus sabe, não tem esse tipo de deixar ninguém pendurado, na espera, na expectativa. Aquilo que Ele prometeu, que é Jesus Cristo, como Senhor, Salvador completo, Ele dá, por meio da fé. Você precisa acreditar nisso. Você tem que se jogar nesse negócio. Você não pode ficar. Sabe um negócio que cansa muito? Se eu te pedisse, eu não vou pedir para você fazer isso, mas é só um exercício mental, então, tá? Acho que só de pensar já cansa. É que você levantasse um pouquinho e fosse se sentar, e de repente não se sentasse completamente, ficasse meio sentado, meio em pé. Consegue imaginar isso? Não faz agora não, vai ficar ridículo, né? Vai ficar esquisito pra caramba. E você vai falar que eu sou maluco de pedir você para fazer um negócio desse. Mas em casa, tenta para você ver. Me deram essa ilustração, eu tinha 17 anos. Eu fiz. Eu cheguei em casa e fiquei lá. Né? Você aguenta um tempo.
Dependendo do preparo que a pessoa tem, naquela época eu durei até um tempão, hoje não dura nada, né? Estou carregando mais peso, né? Estou mais aerodinâmico. Né? Então, mas eu fiquei lá naquela posição estranha, assim, daqui a pouco começa a doer o joelho, começa a doer uma carne para um lado, para o outro, uma coisa assim, não dá. É por isso que muita gente vive triste dentro das igrejas, porque elas fingem que acreditam, mas elas não sentam por completo. Elas não aceitam por completo a verdade que vem de Deus. E a salvação é por meio da fé. Ou você acredita, ou você vai viver muito mal essa vida que você tem. O jeito, a forma, o canal que Deus escolheu para poder acalmar, acalentar o nosso coração, nos dar vida, nos dar uma paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode dar, é o meio da fé. É essa crença que para muita gente é loucura, é doideira. A Bíblia que fala isso, tá? Eu não estou inventando. Você vai ler a carta aos Coríntios, capítulo 1 principalmente, você já vai ver isso. Para muita gente a nossa fé é uma doideira, é uma loucura, é uma coisa mais esquisita que tem. Para nós é salvação, para nós é contentamento. Então, com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita, porque Ele que determinou que o meio seja esse. Não há outro meio. Você não pode tentar fazer um atalho para isso. É esperar naquilo que Deus falou e pronto. É sentar em cima dessa conversa de Deus e falar, eu acredito e pronto. Como fez Abraão. Não, é isso mesmo, estou junto, pronto, é isso aí. Verso 22, verso 23 fala disso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E é para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos, e essa parte você tem que ficar muito clara, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos enxergar Deus na vida da gente. Deus precisa aparecer para a gente. Não é uma aparição física, que você toca assim, que você sente a textura. Mas Deus precisa aparecer para o coração da gente. Precisamos da glória de Deus. Todo ser humano pecou e precisa da glória de Deus. Você pode conhecer uma pessoa que é muito bacana, que você até gosta dela, e fala assim, é purinha. Nós visitamos uma senhora, muitos anos atrás, fazendo culto nos lares, e a gente fazia esses cultos e pregava na casa de gente que não era da igreja. Eu não lembro se o Jack Stone, a gente estava pregando sobre essa questão, que todo mundo precisa da graça de Deus, porque todo mundo é pecador, todo mundo falha. Aí ela levantou a mão e falou assim, eu posso falar alguma coisa? Eu falei, pode, claro, a senhora está em casa. Ela, mas eu sou tão purinha. Muita gente pensa que é, né? Mas eu sou tão purinha, não faço nada de errado. Aí nós recomeçamos a conversa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, a senhora paga suas contas em dia, que joia, parabéns. Não vai receber ligação do Serasa, do SPC. Mas não estamos falando disso. Nós estamos falando para a senhora de uma dívida que a senhora não pode pagar. Tem jeito de pagar. A senhora precisa entender que só acreditando naquilo que Jesus fez, não a senhora, mas o que Jesus fez, aí sim, isso pode ser resolvido. Só com fé em Jesus. Não é fé na igreja, é fé em Jesus. Não é fé no pastor, é fé em Jesus. Não é fé na sua capacidade de discernir as coisas, é fé em Jesus, na obra dele. Com essa fé em Jesus, Deus Pai nos aceita. Ele fala assim, volta para cá, você estava afastado, mas você agora está junto. E ele determinou que fosse dessa maneira. Terceiro, vamos caminhar. Com fé em Jesus, vamos ler aí, todos juntos? Com fé em Jesus. Meus irmãos, coisa maravilhosa é saber que Deus é bondoso. Ele não espera o final do campeonato para poder dar o título para a gente. Nele, em Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Tem um monte de gente secando o Corinthians aí, eu sei que tem. Eu estou na fila, estou junto. Um colega, eu nem sabia, estava saindo de casa, um colega mandou mensagem, eu acho que o Corinthians não ganha esse campeonato. Eu falei, rapaz, não estou sabendo de nada, não vi televisão hoje ainda.
Perdeu? Perdeu. Ele está secando. Né? Ele está torcendo contra porque ele quer que o time dele, que é um time bacana, maravilhoso, eu aconselho todo mundo, que não tiver time, se quiser, depois procura, como a gente conversa isso depois. Mas ele está ali assim, mas só no final do campeonato é que você vai ter uma certeza de quem ganhou. Quem vai ser rebaixado, quem vai subir. E dependendo das coisas, não mudam. Se tiver um advogado que nem do time do Fluminense, por exemplo, pode mudar tudo depois. Tudo pode ser transformado. Mas nesse campeonato da vida eterna, nós só ganhamos com Jesus. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Não é algo que você faz gol. Eu vou fazer gol, minha habilidade, é meu treinamento. Não tem nada a ver com o seu treinamento. Não tem nada a ver com a sua habilidade, com quantas vezes você chuta a bola na direção certa. Ou acerta o alvo ali, que você acha que é o alvo, pelo menos. Tem a ver com a bondade de Deus, com a misericórdia dEle, com a graça dEle, que é reconhecida somente pela fé. Só a fé nos dá capacidade para poder perceber isso. A gente sempre quer pagar as pessoas. A gente sempre quer pagar o favor. Como que você responde quando alguém te faz um favor, te faz algo que você pediu? Você fala o quê? Obrigado. O que significa isso? Assim, eu quero retribuir, eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa para te compensar por aquilo que você fez por mim. Nessa conversa aqui, ela é unilateral. É Deus que dá a salvação em Cristo Jesus. Fica muito claro quando a gente olha aqui, salva pela fé. Então, com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita, porque Ele é um presenteador, bondoso. Não há mérito pessoal, não tem nada a ver com denominação, com igreja, com templo, com local que você reúne, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Se você pensa que é assim, não é fruto de uma vigília, tá? Presta atenção nisso. Porque eu fui na vigília e tal, é muito bom, muito bom. Subi no monte, maravilha. Orei tantas vezes, jejuei tantas horas essa semana, está tudo dentro da palavra. Maravilhoso, você vai ter experiências maravilhosas com o Senhor. Mas a sua salvação, esse problema de ficar livre do pecado e ser um servo de Deus, é só pela fé. Somente pela fé. E só aceitando que é uma fé direcionada para Jesus, porque Deus é um Deus bondoso. Falando em vigília, subir no monte, vocês viram, está na moda agora o pessoal fazer uns negócios, como é que chama, gente? Pegar o celular e transmitir ao vivo. Tem um nome para isso. Hã? Live. É um estranho aí, né? E o pastor, não sou eu, graças a Deus dessa vez, né? Foi para o monte fazer uma live. Não sei se vocês viram isso aí, está rodando no WhatsApp. E falou que estava uma benção, que estava, e de repente começou a aparecer ali um gado descendo, né? E ele falou, olha que benção, nós estamos até com a presença aqui maravilhosa, da natureza, criação de Deus e tal. E ele vai falando algumas coisas, de repente uma daquelas vacas invocou com ele. Só vê a câmera balançando, perde a imagem, o foco, ele só gritando, misericórdia, Senhor, Senhor, misericórdia, e sai correndo, porque que joia ir para o monte orar. Você vai ter experiências maravilhosas, pode ser até que uma vaca corra atrás de você. Tomara que não. Deus te livre. Deus nos livre disso. Mas a salvação, esse negócio que você se está sendo tocado por Deus, sabe o que eu estou falando? Esse é um negócio que só resolve pela fé em Jesus. E você sabe, é um presente. E presente a gente não fica questionando. Presente a gente não fica, a não ser que seja muito mal agradecido, muito rabugento. Presente a gente pega e fala assim, oh, que bom. Obrigado. A gente fala isso, né? Obrigado. Mas a gente pega. A gente não fica falando, para que fez isso? Para que fez assim? Como é que é esse negócio aí? Não é bem assim não, hein? Não é questão de herança familiar, não é algo que você recebeu como dote, como presente da família, muito menos um acerto na loteria. Já escutei uns irmãos aqui falar que se eu ganhar na loteria, pastor, nós vamos fazer um negócio. Falei, nós não, você vai.
você faz, né? Vai acontecer isso e aquilo. Dá uma olhada no verso 28, meus irmãos. É bom a gente reler o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É presente de Deus. O homem, o ser humano, que aqui é homem e mulher, criança, adulto, não tem essa distinção aqui, está falando do gênero, pessoa, todos nós somos justificados, tornados justos, por causa da fé e não depende de obras. Acabou. Acabou aquele peso nas costas de falar assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você tem que fazer, não para ser salvo, mas porque é salvo. Você é aquilo que Deus fez por você, não para Deus fazer alguma coisa com você. Negócio misterioso, que está bem feito em Cristo Jesus. O verso 25 até fala que Deus fez no sangue de Jesus. Pelo sangue de Cristo. Então, uma dica muito simples da gente lembrar disso aqui, que é com fé em Jesus que Deus Pai nos aceita, né? Porque Ele é um Pai bondoso, presenteador, que gosta de manifestar sua graça a nós, e é só por meio de Jesus. Tanto é assim que a gente, quando ora em nome de quem? Em nome de Jesus. A gente sabe que não tem mérito na gente. É presente dele, é Cristo que resolve. Por último, para a gente encerrar, eu quero que a gente pense sobre isso aí também. Vamos ler juntos? Com fé em Jesus, Deus Pai nos aceita, porque Ele nos adota com base em seu querer. E aqui nós terminamos a nossa conversa, a nossa reflexão nessa noite. Eu queria que você desse uma olhada no verso 29, 30. Diz assim, ó. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Vem a resposta em seguida. Sim, também dos gentios. Verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará. De que jeito mesmo? Com oferta, com dízimo? Não. Por fé, o circunciso. E também justificará por fé, mediante a fé, o incircunciso. Para aí, verso 29 e 30, dá para a gente lembrar aí o que isso quer dizer. Deus, a salvação que Deus oferece à humanidade é uma salvação universal na sua abrangência, mas através de Jesus. Tem uma galera que acredita que Deus vai salvar todo mundo. No final, Deus é bom pra caramba e Ele vai salvar todo mundo. Então, o que Jesus fez é o quê? Perda de tempo, desperdício, bobagem. É um teatro, no mínimo um sofrimento desnecessário. Para quê? Colocar o filho para sofrer no meu lugar, se no final das contas todo mundo vai ser colocado debaixo da asa e acabou. Não existe isso, tá? A Bíblia não fala desse negócio. Isso é heresia, isso é bobagem. O que a Bíblia fala é que Deus vai justificar, tornar justo, porque nós sem Cristo somos injustos. Com Cristo nos tornamos justos. E abre um parênteses aqui, essa questão de se tornar justo não é que a gente virou a melhor criatura do mundo, não, tá? É o fato de que Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Ele vê a obra de Cristo em nós. E aí Ele nos vê como justos, porque Jesus morreu por nós. E quando não estamos em Cristo, Ele vê só a gente mesmo. Jesus é como se fosse, é só um exemplo, um guarda-chuva, uma proteção, uma cobertura sobre nós. E Deus olha para nós e vê aquilo que Jesus fez, o sangue dele. Ele fala, está valendo, é meu. Fecha parênteses, é isso que é ser justificado. Com fé em Jesus, Deus Pai nos torna aceitáveis. Ele nos aceita, Ele nos abraça. Qualquer pessoa. E aí, é para ficar claro que não tem barreira étnica, tá? Os primeiros cristãos, eles tiveram essa ideia meio errada. Eles acharam que era só para eles. Os judeus, por maior parte do tempo, eles achavam que a salvação era só para eles. Se consideravam os únicos. Então, eles pensavam assim, Deus está do nosso lado, é só para a gente, acabou, e todo mundo que se lasque. Tem muito crente que pensa assim, que acha que a salvação depende só da sua igreja.
A salvação é uma patente da sua igreja. Não é. Salvação, a patente é de Jesus. É em Cristo Jesus. Ah, mas o fulano veio da igreja do não sei o que lá, do Cuspe Santo. Ele crê em Jesus? Sim. Ele entregou a vida e reconhece que Jesus morreu por ele? Não tem problema, é nosso irmão. Tem crise. Não há barreiras étnicas. Os judeus erraram pensando que era só para eles. Não há uma barreira denominacional. Nós somos, às vezes, muito felizes, extremamente contentes, satisfeitos em pertencer a uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja reformada, calvinista, que essa é a igreja que nós pertencemos, é isso. E a forma do culto não tem nada a ver com essas coisas, com o nosso pensamento. Nós somos, sim, igreja tradicional, antiga, existe há muito tempo, primeira plantada aqui no Brasil com visão para fora, para alcançar as pessoas de fora. Então, somos tradicionais, já tem uma tradição. Somos de linha calvinista, joia, reformada, também. Só que isso não é o mais importante. Isso é só como se diz, é uma fileira que a gente está. Mas todos caminhando debaixo da graça salvadora, porque Deus não escolhe a gente, não nos salva, a não ser por Jesus Cristo, não é pela igreja que você frequenta. Por isso que a gente vai se assustando, tem hora. Eu lembro que um dia encontrei com um cidadão, e muito tempo a gente não se via lá na minha cidade, acho que todo mundo já conhece aqui a minha cidade, qual que é mesmo, meus irmãos? Carangola, Grande Carangola, tá? Não tem a Grande Vitória aqui? Vocês conhecem, já ouviram falar em Juiz de Fora? Quem já ouviu falar em Juiz de Fora? Levanta a mão. Já ouviu falar em Valadares? Tudo isso aí pertence à Grande Carangola, tá? Faz parte da Grande Carangola ali, fica em volta de Carangola, tá bom? Eu encontrei com o cidadão lá e muito tempo que eu não o via. E conheci ele de outros períodos da nossa vida, de antes de Jesus. Ele era, acho que até hoje é um cara muito forte, aquele cara que gosta de malhar, de musculoso, né? É o tipo de sujeito que você respeita até se você não gostar. Mas eu gosto dele. Encontrei com ele. E então, fiquei sabendo que você virou pastor, né? Eu falei, pois é, você vê como é que Deus é maluco, né? Pois é, Deus é bom demais, né? Como é que eu chamo você agora de pastor? Eu falei, não, do mesmo jeito que você me chama a vida inteira, pode ficar tranquilo. Eu estou maravilhado com Deus, com a graça de Deus. Já é a minha 4ª vez que eu leio a Bíblia. Aí, eu falei assim, da onde que ele é, né? Qual a igreja desse moço? Lógico que eu pensei numa igreja o quê? Protestante. Qual a igreja que leva a sério a palavra de Deus, que fala muito sobre a Bíblia e tal? Igreja protestante, histórica, tradicional. Aí pensei assim, será que ele está numa das 2 presbiterianas? Será que ele é de uma igreja batista, da metodista, onde eu fui batizado na minha infância? Aí perguntei para ele assim, qual igreja que você está? Aquela ali, ó. Aí a gente estava na praça, né? No interior tem esse negócio, a praça da Matriz. Apontou para a Matriz, aquela ali. Eu quase caí para trás. Eu falei, é. Aí fiquei naquela, tipo assim, está me zoando, né? Ele vai me dar vai ter umas frases a mais depois dessa aqui. Não, era isso mesmo, era ali. Porque Deus salva o circunciso, o incircunciso, o crente, o católico. O fato é que ele não salva a não ser por fé em Jesus Cristo. Isso Deus não faz, mas ele salva com fé em Jesus em qualquer lugar do planeta. Nem depende da gente. É para a gente fazer isso, é para a gente pregar, mas a gente às vezes vacila, demora. Deus vai, arruma outro jeito. As pedras clamam se a gente não vai. É uma vergonha para a gente. E o cara já estava na 4ª leitura da Bíblia naquela época, hein? E você? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não vamos seguir nesse assunto, não, porque é chato, né? Com fé em Jesus, Deus nos aceita, Deus Pai nos aceita,
porque ele nos adota. Ninguém é filho de Deus por natureza, nós somos adotados, nós somos jogados na família. Quem tiver dúvida disso, leia o Evangelho de João, capítulo 1, mais para frente ali, lê o capítulo inteiro, para você não ficar com preguiça, mas está lá mais no final, vai falar: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então a gente não era filho de Deus. Aí você vai perguntar, a gente era filho de quem? Não precisa nem falar, né? Deixa para lá. A partir do momento que recebemos Jesus como Senhor, Salvador, acreditamos na obra que Ele fez, colocamos a nossa vida ali, acreditamos nisso não apenas para poder manifestar nas redes sociais, para escrever na camisa, mas o nosso coração se dobra diante dessa realidade e a gente reconhece que Jesus fez algo por mim, por você, que não tinha como a gente fazer, que a gente seria a criatura última a ser achada por Deus ali, que a graça dele nos encontrou, e a gente aceita isso com fé e descansa nisso, aí a gente é feito filho de Deus. É assim que funciona. É um fato que não depende da família, da denominação. Ah, porque eu sou filho de pastor, sou filho de presbítero, sou criado na igreja. Não tem nada a ver. Tem a ver com Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com o local que a gente frequenta. O local que a gente frequenta proclama isso, anuncia isso, mas a salvação é só em Cristo Jesus. Deus não tem prediletos com respeito à etnia. Por isso que todos os povos precisam conhecer a respeito de Jesus e todos devem adorá-lo. Todos. E é dever nosso trabalhar com Deus nessa missão. Eu quero encerrar pensando 3 coisas com você aqui, para você levar para casa. 3 coisinhas. Descer logo para não ficar nenhum tipo de ansiedade. Vamos ler? A lei apenas... toda vez que a gente pensa na lei, na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, não matarás, eu falo, até agora eu não matei nada, ninguém, até agora, né? Mas a Bíblia, se tiver ódio no seu coração, Jesus fala, né? Se tiver ódio no seu coração contra uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Então já houve muita morte lá dentro de casa. E dentro da sua também. Antes de você começar a rir de mim. Nós ficamos com ódio, às vezes, de familiares da gente. Já caímos, já perdemos. Dançou. A lei serve para isso, para mostrar a nossa necessidade. E uma série de outras questões, que não precisa ficar te ilustrando aqui. Cobiçar, a insatisfação com aquilo que Deus nos dá. Vamos ler a segunda coisa. A religiosidade pode ser uma distração perigosa. Ser religioso não é pecado, gente. Põe isso na sua cabeça, leva isso para casa. Não tem pecado nenhum você frequentar uma igreja. Até porque se eu falar um negócio desse, eu estou dando um tiro no pé, né? Se eu for contra isso, eu não sou contra isso. A melhor época da minha vida vem dos meus 16 anos para cá, quando eu comecei a frequentar a igreja, participar da UPA, que significa União Presbiteriana de Adolescentes. A melhor época da minha vida é dos 16 anos para cá. Só aconteceu coisa boa? Não, aconteceu muita coisa triste. Teve época que eu perdi o rumo, perdi o norte, mas Deus me pegou na mão de novo e falou, vamos junto, de largo não. Só que, às vezes, a gente se entrete com algumas coisas. Algumas escolas, às vezes, proíbem o uso de aparelhos eletrônicos dentro de sala. Por quê? Porque o aparelho é um demônio? Não, porque ele distrai. E às vezes a criança, a idade, ou até mesmo nem tão criança assim, né? Não sabe discernir o tempo para usar as coisas. Então a religião é um ajuntamento bacana, que é propósito de Deus. Quando a gente lê o Salmo 133, isso fica muito claro. A igreja é uma coisa de Deus para nós. Mas cuidado para você não se distrair com isso, se contentar apenas com a religião. O culto estava bom, foi abençoado. Como? Porque estava fresquinho lá na igreja. Só isso? Poxa vida, você se contenta com pouca coisa demais. Estava bom porque, sei lá, série de outras coisas aí. O papo que a gente teve depois do culto foi maravilhoso. Só isso? Não. Não se contente com isso.
porque isso é uma distração. Se você usar dos meios religiosos dessa maneira, você vai fazer que nem aquele rapazinho ali, você vai caminhar para o buraco, você vai cair. E vai ser grande a sua queda. Por último, vamos ler. Somente pela fé na obra de Jesus há salvação de fato, para qualquer pessoa. Mas é através de Jesus e é somente pela fé. Se não for pela fé, não há salvação. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo, é só isso? É. Tem fé? Não. Então não tem salvação. Salvação é pela fé. Ficou muito claro no capítulo 3 de Romanos, versos 21 a 31. Se você ficar com dúvida, leia de novo. E se quiser, a gente conversa mais sobre isso depois. Nesse momento, eu quero apenas orar por você. Abaixe sua cabeça. Fecha seus olhos, para não distrair. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela sua palavra escrita e acessível a cada um de nós aqui. E por aquilo que ela fala ao coração de cada um que está aqui nesse momento, cada um que ouve. Tua palavra mesmo nos diz que a fé é resultado de ouvir a sua palavra. Sua palavra foi dita aqui hoje, então que o Senhor gere fé, e aumente a nossa fé, e fortaleça a nossa fé, e nos dê fé se estiver faltando fé para a gente. Que o Senhor faça a obra que só o Senhor pode fazer, mas que não haja em nós dificuldade de reconhecer essa graça maravilhosa, esse presente que o Senhor tem nos dado. Que haja em nós gratidão. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos apenas distraídos com a religiosidade. A religião, a religiosidade é um presente também do Senhor para nós, mas não é o fim. É só um meio, só um momento, uma oportunidade. O propósito nosso é ter prazer no Senhor, é nos entregar ao Senhor. É a gente acreditar que aquilo que Jesus fez, de fato, é o que a gente precisa. E descansar nessa certeza. É ter certeza desse fato que a gente espera. É ter convicção desse fato que a gente não consegue ver com os olhos, mas enxerga com o coração. Nós pedimos que isso aconteça com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.